Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Graças a Deus por mais uma noite abençoada, né? Na presença do Senhor nosso Deus, diante do Senhor. Deus tem sido bom para conosco, né? Muito maravilhoso. E eu quero lá na 2 de Pedro, capítulo 1 também. Está escrito assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis ou vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Até aqui. Vamos fazer uma oração? Amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, o Senhor é aquele que nos deu essa palavra, e o entendimento, a compreensão, a exposição dela, ó Deus, tem a necessidade de ser na direção do Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos nessa noite, Senhor. O Senhor conhece, sabe das minhas limitações emocionais, físicas, espirituais. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto nós somos falhos. E eu te peço nessa noite que, por bondade, o Senhor me ajude, Senhor, a compartilhar a tua palavra ao coração dos teus filhos. Por amor da tua igreja, das almas que aqui estão, das pessoas que precisam ouvir a tua palavra. Fala conosco, Pai, pelo poder do teu... eu já um pedido de oração, eu estive orando por ela já, tá? Falou comigo. Irmãos, eu gosto muito desse texto da Bíblia, né? E a gente, quando vai, muitas vezes, assim, só de ler as Escrituras para os irmãos aqui, às vezes a mente da gente vai trabalhando já nas coisas que você lê, né? E são coisas tão fortes, tão abençoadoras. E aqui o Pedro, né? Nessa sua segunda carta, o Pedro que é alguém que andou muito próximo de Jesus, né? Mas que, em termos assim de literatura bíblica, ele acabou não escrevendo muito, né? Embora as pessoas costumam dizer que o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, mas ele poderia também se chamar Memórias de Pedro, né? Dizem que Pedro ele é assim aquele que ditou o Evangelho de Marcos para Marcos, né? O Evangelho de Marcos para Marcos. Então, assim, o Pedro ele dá essa palavra forte aqui nesse irmão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa importante para a gente pensar aqui é que, olha que interessante, como que a fé que nós alcançamos, como que a fé que eu alcancei, que você alcançou, ela te coloca praticamente num pé de igualdade com um apóstolo, né? Ele não diz assim que, olha, a sua fé é diferente da minha, eu tenho uma revelação a mais, eu sou mais profundo. Ele diz, não, aos que conosco alcançaram fé igualmente, né, preciosa em Jesus Cristo. É por isso que você vai olhar assim que, historicamente, surgiram muitos homens depois dos apóstolos, muitos homens que andaram, aliás, que não andaram com Jesus, que não viram Jesus de perto, mas que pelo poder do Espírito Santo fizeram coisas tão grandes ou até maiores das que os apóstolos fizeram. Por quê? Porque a fé que nós alcançamos, irmãos, não é uma fé que ela era propriedade dos apóstolos, propriedade do apóstolo Paulo, né? A fé que nós alcançamos, ela é uma fé
preciosíssima, né? Dada pelo Senhor nosso Deus, revelada pelo Senhor nosso Deus. Não é não, olha, ele crê diferente, ela crê diferente. Não, irmãos, o Pedro, ele faz questão de frisar: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, né? Pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro, ele acaba tirando dessa condição humana, né, essa questão: eu recebi a fé porque eu sou justo, porque eu sou bom, porque eu sou correto, porque eu oro mais alto, porque eu oro mais baixo. Não, ele diz assim: olha, é por causa da justiça de Deus. Ele distribuiu essa graça para toda a humanidade, né, para todas as pessoas. Glória a Deus, glória a Jesus. E aí Pedro, então, saúda aos irmãos, né? Saúda os irmãos, e daqui a pouco ele já entra, assim, é um texto, irmãos, que cada palavra, cada versículo, cada pensamento traz, assim, questões tão importantes, né? Mas eu quero vir aqui abaixo, primeiro para dizer, né, que o Pedro diz aqui que nós escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo, né? Essa corrupção que existe no mundo, ela é fruto de um desejo desenfreado, né? Dessa intensidade que o mundo vive no pecado, no erro, né? Se for olhar, irmãos, as pessoas, elas não pecam pouco, né? Elas pecam muito, entendeu? Assim, tem gente que mata muito, que rouba muito. Aquilo. Lembram uma época no país que um roubo de 1 milhão era um absurdo, né? Hoje, os roubos é 50 milhões, 100 milhões. As cifras, né, que você vê são absurdas, né? O avanço do pecado. Então, o pecado, ele não é uma coisa assim simples de lidar, ele não é uma coisa que seja de fácil controle. O pecado, se os irmãos forem ver aí, né, essa questão, por exemplo, pecado na área religiosa, né, como que as pessoas, elas são ousadas. Se lembram, um tempo atrás, a escola de samba aqui em São Paulo, um Satanás arrastando um Cristo e tal, e a coisa, ela vai nessa linha, e não é fácil lidar com o pecado. Então, a Bíblia Sagrada não diz assim que nós não gostamos do pecado. Pedro não está dizendo assim: não, a gente olhou e falou, não quer mais, não. Pedro disse assim que nós escapamos. Nós fomos arrancados, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que eu e você, nós só não estamos no pecado porque a Bíblia Sagrada diz que nós fomos transportados do reino das trevas e trazidos para o reino da luz, para a presença do Senhor nosso Deus. Se eu e você não estivéssemos na presença de Deus, na presença do Senhor, nós estaríamos debaixo do mesmo domínio, debaixo das mesmas trevas, nós estaríamos debaixo das mesmas influências, as mesmas coisas que movem o coração das pessoas a uma postura desenfreada de erro, estaria movendo a minha vida, estaria movendo a tua vida. Nós não saímos nem pela nossa própria força, nem porque nós desejamos assim: eu vou passar por uma melhora, por uma reconstrução. Não, nós saímos porque nós somos arrancados pelo Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que você não saiu do mundo porque você quis, não, você escapou. Deus te livrou, Deus te arrancou de lá, Deus te tirou do poder das trevas e te trouxe para a luz, para a presença do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Então, essa é uma informação importantíssima que Pedro registra aqui, que nós escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. No mundo corrupto, e nós somos tirados de lá. E aí, mesmo vivendo ainda nesse mundo, por causa de uma renovação da nossa mente, do nosso coração, a gente tem um outro olhar sobre um tanto de coisas e um tanto de situação. Aí, meus irmãos, o Pedro vai dizer também que Deus não só nos tirou do poder das trevas, nos tirou dessa corrupção, como também o Senhor, ele diz aqui, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, né? O Senhor,
a gente vai olhando para as Escrituras, né, irmãos, assim, e tentando imaginar o que Pedro está falando aqui, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, né? Aí você vai olhando para as Escrituras e vai vendo as coisas que Pedro ouviu Jesus falando como promessa, né? Exemplo, né? Pedro, ele ouviu Jesus falando, ele estava com Jesus, quando Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, para que ele esteja com vocês, para que ele habite com vocês, o Espírito da verdade. Ele diz que o mundo não pode receber, mas ele vai estar com vocês, ele vai estar presente com vocês. Então, promessas do Espírito Santo, e promessa essa que o Pedro, ele estava no dia de Pentecostes, quando ele viu essa promessa se cumprindo. Ele estava lá, naquele cenáculo de oração, né? E ele descreve, ele é o primeiro a se levantar para pregar e falar do que havia acontecido. Ele diz assim, olha, não, vocês estão enganados, não tem ninguém bêbado aqui nessa manhã, está muito cedo ainda para as pessoas estarem bêbadas. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma promessa do Deus Todo-Poderoso que está lá no livro de Joel. A promessa diz que acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, né? Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito, os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, e ele diz, olha, e hoje essa promessa está se cumprindo diante dos vossos olhos. Então Pedro está falando disso, de grandíssimas e preciosas promessas que nos foram dadas pelo Senhor nosso Deus, promessas de livramento, né? Porque Pedro, ele estava preso num cárcere, cercado, né? 16 soldados na guarda dele, se revezando, impossível sair daquele lugar, cárcere interior, lugar que impenetrável, a igreja com toda a influência que ela tinha, José de Arimateia, que ajudou Jesus, e ajudou na questão do corpo de Jesus, e outras pessoas que tinham se convertido, ninguém poderia fazer nada por Pedro naquela situação. Herodes encerrou Pedro com o intuito de matá-lo no próximo dia. O outro apóstolo, João, já havia morrido, já havia sido... É o João? Não, é o Tiago, né? Tiago já tinha morrido já. Ou seja, a expectativa era total de morte. Mas Pedro, naquela noite, a Bíblia diz que ele estava dormindo, ele estava descansando no meio daquela situação, e daqui a pouco chega um anjo naquele lugar, toca do lado de Pedro, os guardas ficam estarrecidos, nem se movem, toca do lado de Pedro, acorda o Pedro acha que está tendo uma visão, mas aí o anjo manda o Pedro pegar sua capa, manda o Pedro pegar suas vestimentas, solta as cadeias de Pedro, e daqui a pouquinho eles passam por uma porta, passam por outra porta, daqui a pouco Pedro está lá na rua, olhando e dizendo, eu estou livre, Deus me visitou, Deus me tirou daquela cadeia. Então ele está falando disso, de grandíssimas e preciosas promessas. Pedro não é um teórico, Pedro não é uma pessoa que ele está dizendo, olha, eu acho que pode acontecer. Não, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês têm uma fé preciosa, tão preciosa como a fé que eu recebi. Esse Deus, ele nos tirou, ele nos arrancou das trevas, e esse Deus, ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Aleluia. Agora, queridos, nós temos sempre que pensar que nós, vou dizer assim, é como eu estou entendendo nesse momento aqui, o nosso bem-estar, o meu bem-estar e o teu bem-estar, não é o fim objetivo das ações de Deus na vida da gente. Deus está trabalhando na minha vida para que eu tenha bem-estar, para que eu fique bem. Você já viu quantos crentes que falam assim? Eu preciso de uma igreja que eu me sinta bem, Porque são as pessoas que elas entendem o seguinte, que Deus ele existe para te produzir bem-estar. Essa é a filosofia da teologia da prosperidade, tão propagada por algumas igrejas neopentecostais, que em cima disso lucram muito dinheiro, porque as pessoas querem pagar pelo bem-estar.
Pagar pelo bem-estar. Agora, Pedro, ele vai nos citar aqui que todo esse processo de Deus, de nos tirar da corrupção, de nos dar grandíssimas e preciosas promessas, tem um objetivo. Deus tem o desejo que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Deus tem qual objetivo quando Ele está trabalhando na minha e na sua vida com grandíssimas e preciosas promessas? Deus, por que a gente se decepciona tanto quando uma pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, fala em línguas, profetiza, mas não paga aos outros? É desonesta, mente. Você olha assim e fala, é incompatível. Ela está dizendo que Deus está nela, ela está dizendo que o Senhor está nela, mas ela não está manifestando as características da natureza de Deus. Porque a natureza de Deus não é necessariamente falar em línguas, a natureza de Deus não é necessariamente manifestar alguma coisa. Satanás manifesta algumas coisas, mas a natureza de Deus é aquilo que Deus é. É aquilo que Deus é, e a Bíblia diz que Deus é santo, é justo, é puro, é verdadeiro, é amoroso. Então, mais do que manifestar ações, nós precisamos de manifestar a natureza de Deus. E as promessas de Deus, elas têm esse objetivo, de nos fazer participantes da natureza de Deus. Por isso, irmãos, que um cristão fofoqueiro, um cristão rancoroso, um cristão amargo, aquelas coisas que não tem porquê, qual a razão de ser disso? Porque Deus já nos tirou da corrupção. Deus já nos arrancou das trevas que nós vivíamos. Ele já nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Esse socorro, esses livramentos, essas portas abertas, esse cuidado de Deus, Ele tem qual objetivo? Ele não quer me fazer um ser especial. Tanto é que Pedro poderia estar dizendo no começo, está vendo? Eu sou um apóstolo. Ele está dizendo o seguinte, olha, se a natureza divina estiver sendo trabalhada em você, se você estiver sendo participante da natureza divina, fique tranquilo, você está sendo participante da mesma fé que todos nós participamos. É a fé que não nos transforma em seres extraordinários, mas nos transforma na imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Somos cristãos, somos pequenos cristos, somos manifestação de Jesus Cristo na face da terra. As pessoas olham para a gente e veem Cristo na vida da gente, veem traços da natureza divina em nós. É por isso que Deus está trabalhando para que eu participe, para que você participe da natureza divina. Natureza divina. Então, as promessas de Deus, elas têm esse objetivo, né? O que é a Bíblia diz assim, né? Para que por elas vos tornei participantes. O que é participante, irmãos? Um participante é um cúmplice, é um membro. O camarada, ele é participante daquela quadrilha. Ele é o quê? Ele é um cúmplice, ele é um membro. Quando a Bíblia está dizendo assim, olha, que nós nos tornamos participantes da natureza divina, a Bíblia está dizendo assim, ó, ele é cúmplice de Deus, ele é membro do corpo de Cristo, ele é de Jesus, ele é do Senhor, ele pertence ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Forte isso, né, irmãos? Então, Deus tem feito tudo isso, e aí a Bíblia Sagrada vai nos mostrar isso, né? Que nós somos, então, participantes. É alguém que torna parte, alguém que faz parte de alguma coisa. Mais abaixo na sequência do texto, a gente vai perceber, eu não quero entrar nessa linha, mas eu queria que os irmãos lessem mais abaixo depois, o que Pedro vai mostrar como o que é a natureza divina. Porque ele fala assim, olha, você tem uma fé preciosa. Coloca aí para mim, Lucas, o versículo número 5. Ele fala assim, então, vocês têm uma fé preciosa. Então, agora, o que vocês façam? O que vocês devem fazer? Ele falando com a gente, mas no caso eu estou no meio aí, né? O que nós devemos fazer? Por isso mesmo,
empenhem-se. Deixa eu te perguntar uma coisa, para mim e para você. Quantas vezes você está... Vamos supor, irmãos, assim... Às vezes você vê um time de futebol, ele perde um jogo, né? É uma linguagem que todos nós brasileiros entendemos, né? Aí ontem mesmo eu estava brincando com o meu sobrinho, né? Ele torce para um time, perdeu. Eu não quero perder o momento com brincadeira, não. E estava conversando com ele. Aí ele falou assim: tio, os camaradas não vestem a camisa, só joga por dinheiro, não sei o quê. O que ele está dizendo? Eles não se empenham. Eles não se aplicam. Se der dinheiro, eles se aplicam. Se estiver ganhando, eles se aplicam. Mas assim, por amor, tal, não. Então, se empenhar é se aplicar, é se esforçar. Porque tem coisas, irmãos, que não adianta. Como é que tem uma música antiga, né, do que eu gostava de ouvir a música, que ele falava assim, que fé, sorte tem quem acredita nela, né? Porque assim, não adianta ficar ouvindo aquela música, porque ela falava disso, né? As pessoas às vezes ficam esperando, irmãos, que na sorte aconteça alguma coisa na nossa vida cristã. Um dia eu estava lá num culto, desceu um raio assim, me tocou, eu fiquei cheio e a minha vida foi transformada. O Pedro está dizendo o seguinte: olha, se empenhe. Se empenhe. Calma, vai ficar esperando, porque Deus, na verdade, o que Ele já deu? Ele já deu as grandíssimas e preciosas promessas. Ele já te tirou da corrupção, já te arrancou das trevas. O camarada está caminhando para o céu e está caminhando desanimado. Está caminhando para o céu e está caminhando desorientado. Está caminhando para o céu e está caminhando desgostoso. Está caminhando para o céu e está caminhando amargurado. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, você pode transformar essa jornada sua para o céu numa jornada mais significativa. Você pode ser uma pessoa mais útil. Você sabe, irmãos, tem sempre as pessoas que elas estão sempre tentando tirar assim, o brilho da vida da gente. Eu louvo a Deus, porque de vez em quando também aparecem algumas pessoas que elas fazem a gente enxergar algumas coisas. Fazem a gente enxergar algumas coisas. Hoje de manhã eu estava lá olhando a igreja de Caieiras assim, o pessoal louvando a Deus, templo bonito, louvor bonito, aniversário da igreja de 22 anos. Eu falei: Senhor, olha, quantas vezes eu fui tratado como um pastor inútil por algumas pessoas. Camarada que não prestava para nada. Mas está aqui, ó, essa igreja aqui, esse pessoal que está aqui adorando a Deus, eu vim aqui, eu comecei o primeiro culto, eu trabalhei nisso aqui. Ontem à tarde eu estava lá no Atos, lá em Botucatu. Uma estrutura, a gente tem um convênio com a prefeitura, 25 internos lá, o pastor Carlos, a irmã Ana, olhando tudo aquilo e tal. Falei: Jesus, olha, puxa vida, isso aqui. Eu fui conversar com um pastor, ele veio com um papel na minha mão, com o logo, Atos 6, e falou assim: pastor, a nossa igreja aqui na cidade, ela é uma igreja com muitas pessoas, tal. A gente podia fazer alguma coisa mais relevante aqui nessa cidade. Eu falei: é verdade, irmãos. Verdade. Aí na hora me veio o coração, há poucos dias atrás um camarada tinha me mostrado uma chácara e falado assim: pastor, eu não sei o que fazer com isso aqui, eu estou com isso aqui arrendado e eu estou usando isso aqui para fazer festa para universitário. Era uma casa, era um prostíbulo que tinha em Botucatu alguns anos antes, né? Lá tem, eu mostro para pessoas detalhes das coisas que tem lá. E aí de repente ele falou comigo: eu não sei o que fazer disso aqui. Aí passou uns dias eu pensando nisso, a gente estava aqui num pastoreio de pastores, eu vi um pastor dando testemunho sobre casa de recuperação. Eu olhei e falei assim: Senhor, eu tinha vontade de fazer um trabalho assim, mas é muito difícil. Na hora o Espírito Santo falou no meu coração: o lugar você já tem. O lugar você já tem. Aí eu lembrei daquele lugar, mas eu fiquei ansioso para chegar em Botucatu. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu procurei foi: o Aldo, você quer fazer isso com aquele lugar? Falou: pastor, isso é de Deus. E está lá o trabalho até hoje. Passamos perrengue, passamos luta. Teve mês lá que a gente estava investindo 11 mil, 12 mil por mês, assim, falando: vamos fechar, não vai dar, não vai dar. Graças a Deus as portas se abriram, né? E o trabalho está lá funcionando. Então você olha assim, irmãos, você olha, e não é funcionando a meia boca, não, é funcionando bem mesmo. Então vocês percebam, Deus nos deu a fé, Deus nos deu grandíssimas e preciosas promessas, e agora Ele diz assim: olha, se empenhe, faça a sua jornada uma jornada melhor.
Eu confesso para os irmãos, é difícil eu acreditar que uma pessoa que entregou a vida para Cristo não vai para o céu. É difícil. Para mim, assim, confessou Cristo como Salvador, para mim é muito difícil Deus deixar essa pessoa fora do céu, salvo aquelas coisas que a Bíblia diz lá, nos que ficarão de fora, os que fazem isso, ficarão de fora. Mas, se você for olhar no cômputo geral, a Bíblia é um livro assim, que fala da salvação. Ela fala, às vezes, de que a pessoa ela pode não ter obras, mas também a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Agora, a Bíblia está dizendo o seguinte, que eu posso transformar a minha jornada numa jornada mais significativa. Eu posso ser uma pessoa diferenciada. Eu posso ser uma pessoa que realiza mais. Eu posso ser uma pessoa que a natureza divina aparece mais através da minha vida. Como que isso vai acontecer? Se empenhe. Quem não tem ânimo não vai viver essas coisas. Paulo diz para Timóteo, quem se embaraça com os negócios dessa vida, não vai viver essas coisas. Quem não prioriza, quem não coloca em primeiro lugar, quem não entroniza as coisas de Deus na sua vida, vai ter dificuldade de viver isso. Porque, irmãos, tem coisas que Deus só compartilha com quem tem Ele como prioridade. A pessoa está empenhada. As pregações rendem, né, irmãos? Talvez um dos homens mais produtivos da história do cristianismo é o apóstolo Paulo. Agora, olha as palavras do Paulo em Filipenses. Uma coisa faço, e é aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu estou empenhado. Esse é o meu objetivo, nada me tira dele. Não perigo, espada, nudez, fome, perseguição, presente por vir, anjo, principado, potestade, perseguição, açoite, perigo entre os irmãos, perigo entre os adversários, cova, descer pelo cesto, açoite, ameaças. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou empenhado, eu estou focado, esse é o meu alvo, esse é o objetivo. Aleluia! Paulo podia dizer, eu sou, eu tenho, eu possuo, eu fundei. Ele diz, nada, eu esqueço tudo que para trás fico e não julgo que eu alcancei alguma coisa. Eu ainda estou prosseguindo, eu ainda estou indo, aleluia, eu ainda estou acrescentando coisas na minha vida. Paulo estava empenhado. E o empenho é para quê, irmãos? É salvadora, você já tem. Você já tem. Pastor, estava fraquinho, não participei da ceia. Não acredito que Deus vai chegar e falar, você não participou da minha ceia, você está fora. Não. O que a Bíblia está falando é da gente olhar para as coisas e enxergar nobreza e falar assim, puxa, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso pegar essa fé preciosa que eu tenho e acrescentar a ela virtude. E a essa virtude eu acrescentar conhecimento. Dá sequência aí, Lucas, por favor. Tá? A essa virtude eu acrescentar conhecimento. Agora, olha as coisas que Pedro vai dizendo aí no versículo 6. Né? Nós vamos numa sequência aí, tá, Lucas? O 6. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Vamos lá? A piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem o quê? Crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Por que a pessoa às vezes é inoperante e improdutiva no reino de Deus? Porque ela não está empenhada em acrescentar essas coisas na sua vida. Ela está acomodada, ela não está nem aí, estou sossegado, ela não está se aplicando e olhando assim, não, eu preciso crescer, eu preciso estar empenhado nisso. Olha, esse outro versículo ele me assusta. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados.
Falar igual o Jefinho agora, seu cabeçudo, carnudo. Você não está vendo que você saiu da corrupção? Está esquecendo de onde você saiu, de onde você foi arrancado? Está ficando cego, está perdendo a visão. E a gente perde a visão quando? Quando a gente deixa de estar empenhado em acrescentar virtudes à nossa fé. Mas essas virtudes que ele falou aí, se você for olhar, todas essas, parece que são 9, né, que são citados aí, domínio próprio, essas coisas tudo, é tudo o quê? Coisas da natureza divina. Coisas da natureza divina. Vai voltando aí para mim, Lucas, por gentileza, lá nisso. Vamos voltar. Perseverança, piedade, domínio próprio, conhecimento. Vai, volta. Fraternidade, amor, o outro, 6. O que essas... Você pôs no 8, é o 6, ao contrário. Você foi para frente. 6. Ao conhecimento, domínio próprio, perseverança, a piedade e tal. Virtude. Essas coisas são coisas que a gente acha no mundo, irmãos. Se você for olhar, o Paulo vai falar das obras da carne, em Gálatas, né, 5, lá, 16, naquela sequência, ele vai falar do combo da carne, ou do comboio da carne. Você vai perceber que o que a gente acha no mundo é aquilo. Essas coisas aí a gente acha em Deus. A gente acha no Senhor. Em Deus. Então, esse é o desejo de Deus. Então, Deus me deu uma fé preciosa, Deus me tirou da corrupção, Deus tem me cercado de preciosas promessas. Para quê? Para que eu me torne participante da natureza divina. A natureza divina. E para que eu me torne participante da natureza divina, o que eu preciso? Eu preciso de estar empenhado nisso. Não é uma coisa, é mais do que ser uma pessoa boazinha. É ser modelado pelo Senhor. É ser trabalhado pelo Senhor. É mais do que uma bondade natural. É por isso que você vai ver na história da igreja que eu já passei por isso, irmãos, assim, de você às vezes conversar com irmãos. Lá em Botucatu tem uns irmãos assim, né, Paulo, que você conversa com eles assim, eles são bons, tranquilos, sossegados, risonho, tal, brinca com você, mas daqui a pouco, quando você começa a conversar com ele, falar com ele, eu me lembro de 2 irmãs que nós conversamos uma vez assim, e depois, um outro dia, eu conversando com uma outra pessoa, depois eu até zoei com elas. Eu cheguei para ela, vocês 2 eram maconheiras, né? Ela falou, pastor, que isso? Vocês eram sim, fulano que andava comigo contou para mim que vocês andavam com as malinhas, né? Com as malinhas de ferramenta para arrombar a casa, para arrombar carro e tal. 2 crentes, servas de Deus, que você nem consegue perceber que elas eram daquilo, né? Ou um outro irmão, que daqui a pouco você começa a conversar com ele, o Salvador lá da sede, não, pastor, eu era terrível, eu não só era, ele falou, eu trabalhava de ladrão, eu acordava 8 horas da manhã, e o meu ofício era roubar, pastor, assim, ó, e eu falei, mas como é que você, não, a minha família ajudava, o meu pai tinha uma chácara, onde a gente escondia as coisas roubadas, tal, e eu falei, eu era um ladrão bagunceiro, pastor, porque, por exemplo, eu chegava, aquelas mansão bonitas, a gente sabia que não tinha ninguém, aí, os jeitos de arrombar a porta, eu ficava zoando, falando, essa eu vou arrombar na pernada, essa eu vou correndo, pulava na porta, porque ladrão é divertido também, né? Então, assim, veja, irmãos, você olha para aquelas pessoas, você não perceba, como é que essa pessoa ficou boa, como é que essa pessoa parou de fazer aquilo, o que aconteceu com ela? Natureza divina implantada na vida da pessoa. Natureza divina. Tanto é que está cheio nos presídios de São Paulo de gente que a natureza divina não foi implantada neles. Pode plantar chip, bota, não sei o quê, colocar tudo neles. Mas a natureza carnal, terrena, caída, está dentro deles. Eles são condenados. Ficam 10 anos presos, sofrem. Quando eles saem, eles vão fazer a mesma coisa. A mesma coisa, porque é a natureza
carnal, terrena, caída, diabólica que está nele. Se você está aqui nessa noite louvando a Deus, adorando a Deus, é mais do que bondade sua, é natureza divina que foi implantada na sua vida. É algo que Deus fez em você. Que Deus fez em você. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero, irmãos, tá muito gostoso, mas eu quero caminhar para o final aqui, porque vocês acreditam que Deus me deu essa palavra quando eu cheguei aqui, pastor Wagner? De coração. Na hora que você leu o primeiro capítulo, eu falei, segunda carta de Pedro. Eu dei uma olhada, óbvio que você tem alguma coisa que você já leu do texto assim, mas essa é a palavra de Deus para essa noite, para esse culto. Para esse culto. E eu fiquei impressionado com isso que a Bíblia fala assim, olha, graça e paz, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E eu fiquei muito apegado nisso aqui, visto como o seu divino poder. Isso me dá a ideia de onde foi organizado tudo isso. Irmãos, imagine se o missionário Manuel de Melo, ele tinha condições de projetar algo tão maravilhoso. Quem é o presidente da Assembleia de Deus? Qual é o homem que tem capacidade de vamos usar uma palavra, de engendrar tudo isso? Qual o homem que tem a capacidade de olhar e falar assim, olha, eu vou montar uma engenharia de salvação. Eu vou bolar um processo capaz de tirar um homem das trevas. Você vê psicólogo batalhando, psicanalista, você vê remédio, tratamento, conversa. E na fé, como que a coisa acontece? Entrega a tua vida para Jesus, levanta a tua mão e recebe a Cristo como Salvador, e a tua vida vai ser transformada. E é exatamente que isso acontece. A pessoa chegou na igreja perdida, acabada, destruída, fracassada, derrotada. O que ela fez? Ela participou de um sistema, do discipulado, ela carregou a cadeira da igreja, ela deu o dízimo para o pastor. Não! Ela entregou a vida para Jesus, e o Espírito Santo veio sobre ela, transformou a vida dela, implantou nela a natureza divina. Por que os homens não impedem isso? Porque a Bíblia diz que isso não foi gerado pelos homens, isso foi gerado no divino poder do Deus Todo-Poderoso. Isso é algo do céu, do alto. Isso é algo que o governo, querendo ou não, vai continuar acontecendo. As pessoas vão continuar sendo salvas, porque esse é um projeto de Deus. Isso é coisa do divino poder. Isso não é coisa de homem, isso é coisa do divino poder. Isso é coisa que foi gerada no coração de Deus. Isso é coisa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso é coisa da Trindade augusta, da Trindade que reina para todo sempre. Isso é coisa que está muito longe do meu alcance, do teu alcance. Isso está muito longe das nossas capacidades. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. É obra dele. É Ele que faz. Oh, aleluia. Quantas pessoas que eu queria que fossem salvas. Oh, eu olho às vezes para os meus parentes, pessoas que eu amo, pessoas assim tão queridas, eu falo, Deus, por quê? Por quê? Como eu queria que essa pessoa experimentasse, como eu queria, mas não é uma coisa que depende da gente, né? Não depende, né? Como eu gostaria de pegar né? Me lembro uma vez um homem aqui na Vila Jaguara, até que deu certo que ele parou de fumar. Uma pessoa falava que ele fumava tanto, mas ele nunca parou de fumar, nunca parou de fumar. E eu estava aquele dia com tanta vontade que ele parasse de fumar, que eu enfiei a mão na boca dele assim, e falei, Deus, tira desse homem esse desejo miserável. Quantas vezes a gente gostaria de arrancar das pessoas a fragilidade, a fraqueza, sabe, implantar nelas a natureza de Deus, e dizer, olha, vive, anda, caminha, glorifica a Deus.
mas isso não está no meu alcance, isso não está no seu alcance, isso é coisa do divino poder, isso é coisa do alto, isso é coisa do céu. Isso é coisa do céu. A gente fica na nossa limitação. E você imagina, irmãos, olha, quem está escrevendo aqui é o Pedro, baita apóstolo do Senhor, homem que pegou gente pela mão e disse assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho o que você está querendo, mas uma coisa eu tenho e isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que ele pegou pela mão e o camarada se levantou num salto e entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Pedro, é esse camarada que está escrevendo. Se esse camarada não tinha o poder de chegar e falar: estou implantando em você a natureza divina, eu estou colocando em você... É por isso, irmãos, me perdoe assim, deixa eu falar do meu ponto de vista teológico, por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com essa ideia de transmissão de algumas coisas. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não me vejo, porque imagina se Pedro, ele não podia, estou te transmitindo virtude, estou te transmitindo conhecimento, estou te transmitindo... Não, Pedro diz assim: olha, se empenhe, se empenhe. Para que você participe, você tem que se empenhar. Quantas pessoas estão iludidas com isso? Eu vou num congresso, eu vou num evento, eu vou num lugar, e chega lá, o camarada vai estender a mão e vai acontecer comigo. Olha, emocionalmente pode acontecer por um período. Agora, natureza, ela está dizendo isso: olha, acrescente a tua fé. Some. Pedro poderia estar dizendo: eu vou transmitir para vocês, eu vou dar para vocês, eu vou soprar em vocês, eu vou ministrar sobre vocês. Ele está dizendo: olha, se empenhe, senão isso não acontece na sua vida. Senão isso não acontece na sua vida. Então, a gente fica assim, né, irmãos? Porque essas coisas que dependem de Deus nos levam ao quê? Bom, se depende de Deus, se é coisas do divino poder dele, então eu vou me tornar uma pessoa mais dependente de Deus. Eu vou buscar ser uma pessoa que se dedica mais a Deus, se aplica mais a Deus. Eu vou me envolver mais com Deus, porque não tem jeito. Eu falei de encerrar, a gente está com um tempo bom, deixa eu só caminhar numa direção aqui. Se eu quero, então, eu quero ser participante da natureza divina. Isso é coisa do alto, isso é coisa do céu. Então, para que eu participe dessas coisas que são do alto, são do céu, o que eu preciso fazer, então? Então, eu tenho que avaliar minhas prioridades. Aí eu vou começar cá de baixo. Com quem você caminha? Com quem você caminha? Porque tem gente que caminha só com você mesmo. Caminha com suas vontades, com seus desejos, com seus interesses, com seus objetivos. E até Deus, Ele está na sua vida para te ajudar a cumprir os seus interesses. Para me alcançar as minhas vitórias. E vitória não é quando você está servindo a Deus, adorando a Deus, glorificando o Senhor. Não, vitória é quando você conquista as coisas que você quer. Mesmo que a tua vida esteja desordenada diante de Deus, não, mas eu conquistei. Essa é características de camarada que anda com ele mesmo. Que anda com ele mesmo. Com quem que você anda? Com a instituição? Hoje de manhã eu perguntei para uma pessoa onde ela congregava, ela estava no nosso culto, ela me respondeu com um orgulho assim da instituição. Eu falei: opa, tremi na base agora, deu até medo do dia que você falou. Às vezes a pessoa fala: eu sou tal, sou tal. Nós vamos caminhar com a instituição, não transforma ninguém, não comunica a natureza divina a gente. Você anda só com ovelhas, porque às vezes tem isso, né? A pessoa congrega e ela só anda com ovelhas. O mais importante para ela é a amizade dos irmãos da igreja, a boa vivência e tal. Sempre pergunto isso: as pessoas que você anda, ou com quem você tem andado, está acrescentando virtude na sua vida? Está acrescentando coisas boas na sua vida? Às vezes nós nos envolvemos com coisas e pessoas que não vai ter acréscimo na vida da gente, não vai somar, mas no entanto a gente se envolve.
E aí fica muito claro, irmãos, muito claro, que nós precisamos de priorizar andar com Deus. Andar com Deus. Eu posso até andar comigo mesmo, eu não posso me perder. Eu posso até andar com a instituição, porque eu preciso fazer parte de uma comunidade, instituição, é assim que as coisas estão organizadas. Eu preciso andar com as ovelhas do Senhor, mas acima de tudo, eu preciso andar com o Senhor. Com o Senhor. Quem tem a natureza divina para compartilhar é Ele. É Ele. Nele eu vou encontrar essas características divinas, nele eu vou encontrar. Se eu for buscar nos irmãos, eu vou encontrar fragmentos, eu vou encontrar algumas coisas, mas tem hora também que eu vou encontrar muitas dificuldades. Agora, em Deus, irmãos, em Deus eu vou encontrar sempre todas as coisas perfeitas do Senhor nosso Deus. Perfeitas. E que bom, que bom. Os irmãos sabem disso, dependendo do que Deus dá para a gente, é difícil, né? A pessoa compartilhar, né? Dar, passar. Agora que coisa maravilhosa, né? Deus, olha o que Jesus disse para os seus discípulos: se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. Quer mais? Vocês vão fazer maiores do que estas, porque eu vou para o Pai para ajudar vocês nisso, para compartilhar isso com vocês. Há um desejo em Deus, irmãos, há um desejo em Deus. Nós estamos aqui nessa noite, e olha que coisa, né? Isso aqui é um testemunho, irmãos. Testemunho. Fecho aqui com essa questão que eu estou falando com os irmãos. A gerência, o divino poder. Porque eu tenho isso anotado no meu Isaías 53. Já viu os heróis desse mundo, quando eles estão morrendo? O Rambo, ou os outros, quando nos filmes, quando eles estão morrendo, te vejo no inferno, não é verdade? Você está espancando o camarada, o herói do filme, ele está para morrer, o que ele fala? Até porque ele sabe que se ele é o principal do filme, no roteiro vai acontecer alguma coisa para ele escapar. Obrigado, Paulo. Você é o meu diácono privilégio. Não é isso. As mensagens dos heróis dessa terra é assim. O Chuck Norris, o Van Damme, agora é o Vin Diesel, né? Geração nova aí nem sabe quem que é Chuck Norris. Agora é o The Rock. Quem mais tem aí? Essa galera aí. Agora, como que é o nosso Salvador? Irmãos, o Evangelho é isso. O Evangelho, ele é coisa do divino poder. Porque a nossa salvação, ela é processada. Ela passa por um Salvador absolutamente fragilizado. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, um de quem as pessoas viravam. Uma vez o Miguel Falabella disse, né, que ele prefere a alegria do Buda do que a tristeza do Cristo crucificado. Então, só pode ser coisa do divino poder, Ricardo, porque é uma mensagem fraca. É uma mensagem fraca. O nosso Cristo, quando ele está com medo da morte, quando ele está apavorado, ele não corre para os soldados e diz: me protege. Ele não sobe do alto da montanha e diz: morte, eu me entrego, venha. Não! Ele corre para o Getsêmani e ele pede: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. É uma mensagem que tem tudo para não dar certo, porque passa a ideia de: não, é fraco isso, como é que pode? É melhor o Rambo, é melhor o Van Damme. É melhor os estereótipos de herói do nosso tempo. Cristo é estranho, Cristo, ele apanha e dá outra face.
Tem gente com a espada perto, querendo defender ele. Ele manda guardar a espada. Quando ele tem poder para chamar 12 legiões de anjos. Você vê, uma das cenas mais empolgantes de filme é quando está lá o Homem de Ferro, o Thor e o qual que é outro, Bruno? O Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América. Levando uma surra do Thanos feia debaixo da conta. Não vão ganhar do camarada. E aí, de repente, capitão, olhe para a direita e tal. E aí começa a aparecer do nada Vingador de todo lado. Aí a gente no cinema, êêê! Gente, o nosso Cristo não apareceu ninguém, senão um anjo para consolar ele e dizer, vai ser assim mesmo. Você vai ficar sozinho mesmo. Você vai gritar lá, Deus meu, porque desamparaste. Não vai ter anjo, não vai ter nada, não vai ter livramento. E daqui a pouquinho as gotas de sangue começam a sair dele. Isso não é uma mensagem, irmãos. Você olha, não. Você olha para o Calvário, parece que o Calvário é uma derrota, parece que o Calvário é uma tragédia. Mas você olha, a Bíblia está dizendo aqui, olha, que são coisas do divino poder. É um jeito diferente de Deus trabalhar, e Deus permite que o seu filho seja morto. Ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Não acontece nada. Ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Parece que acabou, parece que não tem mais nada, mas o divino poder está trabalhando. A Trindade tem uma ideia, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E aí quando chega no terceiro dia, no domingo pela manhã, daqui a pouco, aquele Cristo fragilizado, aquele Senhor que estava humilhado lá no Getsemane, humilhado na cruz, ele já vai aparecer dizendo, todo poder me é dado em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Coisas do divino poder. E as histórias poderosas desta terra não transformam a vida de ninguém, mas a história do Cristo crucificado que ressuscitou, aleluia, faz as pessoas escaparem da corrupção. É a história do Cristo que ressuscitou. Quando você acredita nela, a natureza divina é implantada em você. O Espírito de Deus vem sobre a sua vida. Todas as alegrias que você já sentiu em Deus na sua vida, elas acontecem por causa do Cristo que ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, é uma mensagem e um processo que, se você for olhar, é simples demais. Mas são coisas do divino poder. Coisas do divino poder. E já viu que coisa gloriosa? O Evangelho, ele funciona no Jardim Brasil. O Evangelho funciona nas quebradas do Rio de Janeiro. O Evangelho funciona na Índia. O Evangelho funciona na China. O Evangelho funciona em espanhol. O Evangelho funciona em inglês. O Evangelho funciona onde ele for pregado. Ele funciona nos palácios. Ele funciona em todo lugar. Coisas do divino poder. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você recebe essa palavra sobre a sua vida nessa noite? Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir o Senhor.